Marcos capítulo 2, como eu falei, nós estamos no mês da família e nós vamos falar hoje justamente sobre a presença de Jesus nas nossas casas. Porque, queridos, o que pode transformar uma família é só o Evangelho de Deus. Olha, nesses anos de ministério, o que eu conheço de famílias que estavam destruídas e que, através da palavra de Deus, a família foi restaurada. E é interessante que quando o homem assume o papel, a coisa muda. Eu lembro que em determinada ocasião, uma igreja que nós pastoreamos, eu conversava muito com um rapaz e ele já tinha filhos, e ele reclamando dos filhos, que os filhos eram desobedientes. Eu falei, rapaz, você é o homem da casa, você tem que tomar posição. Ah, mas eu falo com a minha mulher, eu falo assim, não, rapaz, não joga o peso para ela não, você é o homem da casa. E de tanto eu falar, um dia ele chegou em casa e diz ele que ele deu o grito de macho alfa, né? Diz ele que os filhos ficaram assustados, né? Quando ele falou grosso e chamou a atenção, os filhos pararam. Diz ele que, ele falou, rapaz, eu não sabia que eu tinha tanta autoridade. Eu falei, Deus deu ao homem essa autoridade. E quando o homem vem para Jesus, ele traz a casa toda. Sabia disso? Quando o homem recebe Jesus no coração, ele consegue levar toda a sua casa para Jesus. Então, nós como homens, nós temos um papel muito importante. Não deixe para a mulher a sua responsabilidade, é você que tem que fazer. Mas vamos para Marcos capítulo 2, vamos ler esse texto. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Coisa maravilhosa, né? Coisa fantástica. E queridos, a presença de Jesus, ela não está condicionada, às vezes nós achamos que a presença de Jesus é um objeto. Olha, quando era criança, eu tinha um misticismo. Eu tinha ganhado uma Bíblia, minha mãe ela teve sempre esse cuidado de dar Bíblia para cada um de nós, e eu mantinha a Bíblia aberta no Salmo 91. Se a Bíblia tivesse fechada, eu já ficava preocupado. Tinha que estar aberto o Salmo 91. E eu olhava, tanto é que a campanha que a gente vai fazer agora, dos amigos de oração, está baseada no Salmo 91. Mas eu tinha que, se a Bíblia tivesse aberto o Salmo 91, estava tudo bem. Então, aquilo para mim era como se fosse algo místico. As páginas ficaram amarelas, só aberta no Salmo 91. E às vezes nós achamos que uma figura, que algum objeto é a presença de Jesus. E a gente acha que aquilo é que realmente, não, a Bíblia está ali, ou uma foto está ali, Jesus está em casa. Mas a presença de Jesus é muito mais do que isso. E nós como igreja, nós temos que voltar a fazer aquilo que a igreja foi chamada para fazer. Esse tempo atrás eu estava vendo uma reportagem e eles estavam falando de uma determinada região nos Estados Unidos, os agricultores familiares, eles pararam de produzir e começaram a transformar as suas fazendas em locais de atração. Então aquele que tinha granja, tinha lá algumas galinhas e as pessoas iam para fazer visita
Eles não estavam mais trabalhando. Eles cobravam entrada para as pessoas irem, olharem, tirar foto, passarem o dia na fazenda, restaurante. E assim vários fizeram. Aquele roteiro, né? Um roteiro rural. E aquela cidade observou que os alimentos começaram a ficar mais caros, porque os agricultores que deveriam produzir estavam agora entretendo as pessoas. E eu comecei a pensar, a igreja está passando por isso. A igreja que deveria pregar a palavra, que deveria ser a luz do mundo, que deveria gerar transformação, ela está gerando entretenimento. Em vez de nós termos palavras que te confrontem, te levem de volta ao evangelho, nós preferimos fazer shows para as pessoas saírem daqui. Nossa, que culto legal, né? Como eu digo, se você saiu do culto, falou que o culto foi legal, o culto não foi bom. Você tem que sair daqui cabisbaixo, preocupado, eu tenho que mudar alguma coisa na minha família. Porque o evangelho é para nos confrontar, à luz daquilo que nós vivemos. Mas, infelizmente, nós queremos fazer o quê? Nós queremos te motivar, para que você vença o gigante durante a semana. Mas, queridos, o gigante já foi derrotado na cruz, quando Jesus morreu. E nós temos que tomar posse da palavra de Deus e que haja transformação nas nossas casas e nas nossas vidas. E, infelizmente, hoje nós vemos muitos lares se dissolvendo. Muitas famílias hoje está praticamente meio a meio o índice de divórcio com o índice de casamento. E o ser humano chegou num nível de, não vou falar ignorância nem estupidez, mas um nível de irracionalidade. Esses dias eu estava vendo ali, eu fiquei assustado, né, o tal da boneca reborn, né, sei lá o que é isso. Aí eu falei, cara, eu não imaginava isso. Em vez de ter filho, vou comprar uma boneca. Né? E pessoas assim, que estudaram, fizeram faculdade. Hoje nós temos uma geração que não sabe o sexo. Ah, ainda não sei que sexo eu sou, qual que eu tenho. Por que isso está acontecendo? Hoje está faltando Jesus na casa das pessoas. Nós temos que trazer Jesus de volta para casa. Nós temos que levar a presença de Jesus, porque na casa onde Jesus está, o fruto do Espírito se manifesta. E, queridos, o fruto do Espírito, ele vai trazer amor. Uma casa onde Jesus está tem amor, tem paz, tem mansidão, tem domínio próprio. Algo que nós temos sempre falado nessa igreja, os dons nós usamos na comunidade, né? O pastor ora por você, as pessoas oram por você, você recebe oração, as pessoas te falam o que Deus tem para a sua vida, isso é dom. Dom de cura, dom de libertação, dons. Agora, fruto do Espírito, quem come são os de casa. Um pai amoroso, quem vai comer? Os filhos. Um pai temperante, quem vai comer? A esposa. Uma mãe mansa, quem vai se alimentar? O marido. Não olha para sua esposa nem para o seu marido agora. O fruto se manifesta dentro de casa. Quem vai receber o fruto é quem está dentro de casa. E nós estamos muito preocupados em ter dons. Pastor, eu queria ter o dom para pregar, o dom de oração, eu queria ter dons. Meu irmão, a Bíblia diz que Jesus está procurando em nós fruto. Ele quer fruto. E uma casa que frutifica, aí nós vamos ver o que a Bíblia diz, né? Olha o que esse texto fala. Quando Jesus ele chega na casa em Cafarnaum, é interessante que se você for lá hoje, em Cafarnaum está as ruínas, e a casa onde era de Pedro, onde Jesus chegou, você vai encontrar a casa. Está as ruínas e em cima tem uma igreja. É um ponto onde as pessoas vão para adorar. Essa casa que Jesus chegou, interessante que ele chega e as pessoas todas vão para lá. Porque uma casa onde Jesus está, os vizinhos ficam sabendo. Os vizinhos ficam, não, tem uma coisa acontecendo naquela casa. Eu só ouço aquela mulher cantando, aquele marido dando glória a Deus, há uma paz. As pessoas querem isso, queridos, as pessoas estão querendo, esse mundo conturbado, as pessoas estão querendo casas de paz. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e quando estava terminando o culto, aí um irmão, ele pediu a palavra, falou, pastor, eu queria fazer uma pergunta. Ele falou assim, eu tenho um casal de vizinhos meu que assim, vive em guerra, brigando, e são porta a porta, briga muito. O que eu faço? Eu falei assim, viva o evangelho dentro da sua casa, que eles vão te procurar e vão vir para a igreja. Aí ele falou, pastor, então está difícil, porque lá em casa a gente está brigando também. Eu falei, como é que nós vamos ganhar? Falar do amor de Cristo se nós não estamos vivendo dentro da nossa casa?
Como é que eu vou levar as pessoas para Jesus se Ele não está morando em mim? Como eu vou fazer algo que eu não tenho? Como eu vou dar algo que eu não tenho? Então, queridos, uma casa onde Jesus está, as pessoas correm para lá, e foi o que aconteceu. A notícia chegou, Jesus está na casa de Pedro, e muitas pessoas foram para lá, e não foram por causa dos milagres, eles foram porque a palavra estava sendo pregada. As pessoas estavam ouvindo o evangelho, e elas estavam ali curiosas para saber o que Jesus tinha para dar. Porque, queridos, quando Jesus chega num lugar, o ambiente se torna um ambiente de fé, um ambiente de confiança, um ambiente de alegria. E as pessoas gostam de estar neste lugar. Eu, quando fui pastor no interior, foi interessante que tinha uma irmãzinha da nossa igreja, ela era muito humilde. A casa, boa parte, a cozinha era chão batido, e o fogãozinho de lenha, mas a casa daquela irmã vivia cheia. Os jovens da igreja viviam na casa daquela mulher. E eu falava, gente, mas era gostoso. Eu chegava lá, eu sentia algo diferente. Eu falava, sua casa é diferente, né? Ela falava, pastor, o pessoal da igreja não sai daqui. Mas era uma irmã que, quando alguém chegava triste, ela orava, ela levantava as pessoas. E ela não via defeito, ela só via virtude nas pessoas. E há um tempo atrás, eu fui visitar um homem, um empresário, numa casa no melhor bairro da cidade, e uma casa que esse homem me mostrou, falou, está vendo aqui, olha, eu fiz essa quadra society com grama para os meus filhos. Tem de tênis, um campinho de futebol, tem piscina, tem sauna, tem academia, mas os meus filhos não ficam em casa. Eu falei, pois é, o principal está faltando dentro dessa casa, que é Jesus. Não são coisas, é a presença de Jesus. Porque coisas, elas simplesmente podem ser substituídas. Queridos, uma casa onde Jesus está é um ambiente de fé. E não pode haver uma incoerência entre a verdade que eu prego e a vida que eu vivo. Eu tenho que viver do jeito que eu prego. Pastor, eu sou ignorante, então você tem que pregar a ignorância. Ou nem prega, né? Mas tem gente que parece de santo na pregação, vai lá fora. Por isso que eu falo, as melhores pessoas para falar a seu respeito são os de casa, não são os de fora. Porque os de fora, às vezes, nessa corrida do dia a dia, o que nós fazemos? Nós entregamos tudo na rua, né? Você vende, você faz negócio, você trata bem as pessoas, chega no escritório, você recebe todo mundo bem, você abre a porta para os outros, você dá cafezinho para os outros. Agora, quando chega em casa, você já gastou tudo, né? Você não dá café para a esposa, você não dá café para o marido, você não abre a porta, muito pelo contrário, você bate a porta. A gente gasta toda a nossa energia lá fora, e quando chega dentro de casa, para as pessoas que mais importa, nós não damos nada, nós damos migalhas. Isso é uma verdade. É uma verdade que muitos filhos têm reclamado, muitas esposas têm reclamado, muitos maridos têm reclamado. Queridos, a presença de Jesus na família tem que provocar mudança radical. Tem que ser, nós temos que ser melhor do que os que estão lá fora. Pastor, mas isso aí é orgulho. Não é orgulho, queridos. Ou o evangelho nos transforma, ou o evangelho não tem poder. Nós temos que ser melhor do que aqueles que não conhecem o evangelho. O nosso casamento tem que ser o melhor. A nossa esposa tem que andar sorrindo. Né, Vanusa? Tem que andar sorrindo. A Gabi anda sorrindo, né, pastor John? As esposas têm que andar sorrindo. O seu marido tem que andar feliz. Ele vai para o trabalho feliz. Ele passa perto do cachorro e ainda leva um presente para o cachorro. Porque dentro de casa ele está sendo abastecido pela esposa, pelos filhos. Os filhos têm que chegar na escola felizes, porque eles estão no melhor ambiente que existe, que é a casa. E não o oposto. Aí você vê o menino sendo chamado da coordenação porque ele é violento na escola. Por quê? Porque ele viu o pai agredir a esposa. Olha, uma vez eu estava com uma família, e eu fui nessa família, a mulher foi para a igreja, e um dia ela me chamou, falou, pastor, vem aqui em casa. E quando eu cheguei na casa, eu encontrei um quadro triste. Uma casa, pessoal de situação financeira relativamente boa, mas a casa semi-destruída.
O marido, num momento de ira, de raiva, quebrou tudo que estava na frente. Uma coisa triste. Aí, ele olhou para mim e ele estava tipo assim, o que eu faço? Eu falei assim, cara, você tem que ser transformado e é o evangelho que transforma. Eu comecei a falar de Jesus e perguntei, você quer entregar sua vida para Jesus? Ele chorando, ele aceitou Jesus como Senhor. Nós começamos a discipular aquele homem. Aquele homem foi transformado de um homem violento, que na polícia, os policiais tinham medo dele. Quando falava o nome dele, os bandidos tremiam de medo. Os colegas tinham medo dele. Aquele homem virou um homem tão dócil que um dia eu estava conversando com a esposa dele e falou, pastor, o que Jesus fez com esse cara? Ele está dócil. Eu falei, está um gatinho, né? Aí ele riu e falou assim, nem tanto, né, pastor? Mas o evangelho transformou, tirou aquela fera que estava dentro. Porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Jesus se irou, mas ele não pecou. Então nós temos que entender que tem que haver mudança radical. A presença de Jesus na família tem que impactar as famílias ao redor. As pessoas têm que olhar a nossa casa e falar, existe uma esperança nesse mundo conturbado. A nossa casa tem que ser um lugar que atrai as pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente. Quando Jesus está em casa, a nossa casa se torna um lugar atrativo. Queridos, o inferno é a ausência absoluta da presença de Deus. E o céu é a presença de Deus. Porque Deus, ele é amor. E aonde há amor, está tudo bem. Quando Jesus está em casa, a palavra é anunciada. É interessante que havia uma multidão, Jesus pregava e todos conseguiam se ouvir. A presença de Jesus, ela é proporcional ao valor que nós damos à palavra. Menos palavra, menos Jesus. Quanto mais Jesus estiver dentro de casa, mais a palavra está sendo anunciada. Nós temos que intensificar a palavra de Deus dentro da nossa casa. Louvores, Bíblia, adoração, o devocional, casal orar juntos, colocar os propósitos diante de Deus juntos. É a presença de Deus, nós temos que buscar a presença de Deus. E queridos, a Bíblia não deve faltar dentro da sua casa. Você tem que buscar ler a palavra de Deus todo dia. Você, marido, chama a sua esposa, lê a palavra com ela, ora com ela. Esposa, a esposa tem que dar aquele toque no marido, amor, você ainda não nos chamou para o devocional. A esposa pode dar aquele toque, mas o marido é que tem que fazer a parte. E o filho também, pai, cadê a Bíblia, pai? Porque, queridos, às vezes o homem no dia a dia, no estresse, ele esquece. Porque é muita coisa. O cara saiu para resolver tantas coisas e ele esqueceu. Mas a esposa está ali como auxiliadora para falar, oh, amor, vamos ler a palavra? Porque a casa onde Jesus está, a palavra de Deus é a parte vital para que isso aconteça. Quanto menos palavra, menos da presença de Jesus. Então, a gente mede isso, qual é a intensidade, qual é a proporção da palavra na sua casa, na sua família? Aí você vai saber como é que está a presença de Jesus. Porque se tem xingamentos, gritos, hoje você liga a televisão, é pornografia. Você vai ver filme hoje no Netflix, no Amazon, em qualquer outro canal, é propaganda homossexual, é tanta coisa. É isso que você quer que seus filhos vejam? Queridos, antes, o que a Globo fez? A Globo foi uma das piores influenciadoras das nossas famílias. A Rede Globo começava aquelas novelas e devagarzinho ela foi introduzindo o comportamento homossexual dentro das famílias. Era aquele rapaz gente boa, que ajudava todo mundo e que nunca tinha ninguém, e todo mundo torcendo por ele. E hoje está escancarado a propaganda LGBT na televisão. E é algo nocivo para a família. É algo nocivo. Porque Deus fez homem e fez mulher. O casamento é um macho e uma fêmea. Não existe algo no meio termo disso. E a Bíblia está aqui e nós pregamos a palavra. A palavra de Deus, ela tem que ser evidência nas nossas famílias. Os nossos filhos têm que aprender que é pecado. Na escola eles vão ouvir o seguinte, não tem nada a ver, mas dentro de casa eles têm que ouvir a verdade. E a verdade é, a palavra de Deus diz que isso é pecado. É pecado adulterar, é pecado mentir, é pecado roubar. Nós temos que falar isso para os nossos filhos. Eles têm que aprender de nós. Porque se você não ensina, quem vai ensinar errado lá fora.
É por isso que a igreja tem um papel extremamente importante, a palavra de Deus tem um papel extremamente importante. Ou você crê que a palavra é a verdade, ou você não crê. Se você não crê, não, pastor, tem que dar um conserto aqui nesse texto aí, porque isso aqui está muito homofóbico, isso aqui está muito, não está moderno, meu irmão. Então não lê a Bíblia. Se a Bíblia não é a verdade absoluta para você, ela não serve de nada para você. E para nós ela é a verdade absoluta. Não tem o que acrescentar nem que diminuir na palavra de Deus. Paulo disse, né, em Colossenses 3,16, que a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Tem que ter muita palavra de Deus. Leia, ore, seja intenso na palavra de Deus. Quando Jesus está em casa, a casa onde Jesus está é um lugar de fé. Queridos, fé é crer que cada dia vai ser melhor do que o outro. Olha, no meio da tempestade, você tem que crer. E Jesus estava naquela casa e 4 homens acreditaram que Jesus poderia levantar aquele paralítico. O que eles fizeram? Eles tiveram fé, não tinha como entrar. A porta estava cheia de gente, a janela cheia de gente. Foram para a cozinha, estava cheio. Vamos abrir o teto. E os 4 abriram o teto, que não era fácil, e desceram com a cama. Eles desceram com a cama. A cama não era leve, não era de estrutura metálica, era uma cama de madeira pesada. Eles desceram com a cama, aqueles homens tinham fé, eles acreditavam que Jesus poderia curar. Uma família onde Jesus está, as pessoas acreditam. Olha, você está desempregado? Jesus vai abrir uma porta de emprego. Você está doente? Jesus vai te curar. Você está depressivo? Jesus vai te curar. É a casa onde Jesus está. É um lugar de fé, as pessoas creem. Talvez a esposa está meio fraca na fé, o marido fortalece ela. O marido está meio fraco, a esposa fortalece. Os filhos, o marido, a esposa fortalecem. É um ambiente que a fé está presente. Às vezes alguém está com mais fé, outro está com menos. Mas tem fé dentro dessa casa. Porque Jesus está ali. E se Jesus está ali, há esperança nessa casa. Amém? Quando Jesus está em casa, o perdão é liberado. É interessante que antes de curar, às vezes a doença da pessoa, ela está relacionada à ferida na alma. Há uma ferida. Gente, nessa vida, no dia a dia, muitas coisas nos ferem. E uma casa onde Jesus está, vai ter perdão. Tem gente que não perdoa, né? Não perdoa. Mas quem sabe o seu marido vai largar a bebida, vai largar as drogas. Quem sabe a sua esposa vai ser melhor. Quem sabe o seu filho vai sair das drogas se você perdoar eles antes do milagre. Você está esperando o milagre primeiro, né? Mas antes do milagre vem o quê? O perdão. Antes que ele andasse, Jesus estava perdoando ele. Nós temos que aprender a perdoar. O que Jesus foi fazer na cruz foi perdoar. O evangelho, ele tem a ver com o perdão. Sem perdão não há remissão de pecados. Sem perdão ninguém fica de pé. E às vezes nós temos famílias que ainda estão arrasadas financeiramente. Porque o marido está com mágoa, a esposa está com mágoa. Olha, nesses anos de ministério eu já vi muita transformação. Já vi casos de famílias que estavam endividadas. E quando a gente começou a orar, um dia um senhor, ele me procurou. Ele estava vindo na igreja fazer campanha de oração. E orando, e falou, pastor, eu quero uma transformação financeira na minha casa, na minha família. E eu senti de Deus, eu falei assim, rapaz, tem alguma coisa que está travando a sua família. E aí nós fomos descobrir. Aí eu comecei a orar com ele, falei assim, o que está prendendo a sua família? O cara trabalhador, família, pessoal trabalhador, o que está acontecendo? Aí vimos, havia uma mágoa entre sogro, nora, aquilo travou a vida financeira. Porque o diabo, ele trabalha onde? Onde há falta de perdão. Ele trabalha ali. E às vezes nós somos orgulhosos, né? Eu não vou pedir, mas se vier eu perdoo. Meu irmão, quem não perdoa é que fica no prejuízo. A Bíblia diz que às vezes nós temos que... Jesus ele morreu para perdoar, né? Para perdoar você tem que morrer.
morrer por orgulho, morrer. Tem que morrer. Quem não morre não perdoa. Aí vai ficar definhando na saúde, nas finanças, porque não perdoou. Tem que aprender a perdoar. Olha, a justiça que foi feita com você foi tão grande. Você não merecia o perdão dos pecados. Jesus morreu na cruz e te justificou. Você imagina, eu e você merecíamos o inferno. Mas Jesus, ele morreu na cruz e nos perdoou sem haver mérito nenhum em nós. Eu recebi tanta justiça, tanto perdão, que não importa a ofensa que se faça contra mim. Eu não posso reter o perdão para ninguém. Não posso. E perdoar, eu perdoo, mas que passe longe de mim. Não, perdoar é trazer para perto. Quem perdoa, traz para perto. Aquela história, não, você perdoa, mas não precisa conviver, meu irmão. Perdão é restauração de alianças. Isso é muito sério. Porque às vezes a pessoa fala, não, já perdoei, mas passa longe. Então você não perdoou. Quem perdoa, traz para perto. Jesus, ele nos perdoou e nos trouxe para a aliança com o Pai. Nos tornou filhos novamente. Isso é perdão. Isso é perdão. É, pastor, então você está falando algo muito difícil. Lógico que é, cara. É por isso que envolve morte. Porque se eu estiver vivo, eu não consigo. Mas quando eu morro, aí eu consigo. Aí você vê aquela esposa que o marido fez tanta coisa errada e ela está convivendo com ele, tranquilo. Perdoou. Por quê? Porque ela morreu. E talvez está faltando você morrer, para que você possa receber a cura física, a cura espiritual. Antes da cura tem que haver perdão. E sempre que Jesus curou, antes ele ministrava o perdão. O perdão deve ser uma atitude diária no casamento. E uma coisa que eu aprendo é o seguinte: deixe sempre a porta da reconciliação aberta. Porque é por essa porta que o filho pródigo vai voltar. É por essa porta que restaurações vão acontecer. Fecha a porta não. Deixa aberta a porta da restauração. Porque, queridos, nós temos que dar para as pessoas a graça. O que é graça? É algo imerecido. Você vai dar perdão para alguém que não merece o perdão. Você vai devolver um carro para alguém que não merecia o carro. Você vai devolver o dinheiro para alguém que não merecia o dinheiro. Pensa, é um negócio tão assim absurdo no campo humano. Mas quando nós vamos para o espiritual, é a graça, é o que nós recebemos. Eu e você, nós somos salvos não pelas obras. Nenhuma obra que eu e você façamos vai nos dar a salvação. A Bíblia diz que é como trapo de imundícia as nossas obras. Por isso é que Jesus, ele nos amou e nos deu a salvação de graça. Glória a Deus, né? Eu não mereço, você não merece, mas ele te salvou. E não vai te salvar, ele já te salvou. É por isso que eu tenho a plena convicção da salvação. Pessoal, pastor, você tem certeza da salvação? Tenho a plena convicção que eu estou salvo. Eu tenho a plena convicção, se eu morrer hoje, os anjos eles virão para me buscar e levar para o céu. Tranquilo, não tem dúvida. Por isso, no meu funeral, bem que vocês não vão estar lá, né? Vocês vão chegar primeiro do que eu no céu. Amém? Amém, né? Hoje, vocês estão querendo ir, não? A obra é grande. Mas, queridos, é o que nós vamos experimentar. E Deus separou isso para nós não porque nós merecemos. Na casa onde Jesus está, todos ficam de pé. Gente, casamento é colocar o outro de pé todo dia. Às vezes o seu marido não merece, mas ele teve tanta decepção lá fora. Aí ele chega em casa, o que a esposa faz? Tem esposa que faz o contrário, né? Em vez de levantar o cara, derruba. Por que está faltando isso? Por que está faltando aquilo? Por que está isso? Por que esses meninos? Aí o cara só vai caindo, vai ficando paralítico. Mas o que acontece? Tem casa onde a esposa, estou falando esposa e o marido, onde o marido levanta a esposa voltou do trabalho, cheia de, ouviu tanta coisa no trabalho, tanta decepção, e chega em casa, aí o marido, meu amor, você está tão bonita, né? Esse dia eu estava vendo um videozinho, achei engraçado, né? A esposa estava estressada com a criança, estressada com as coisas, aí o marido chegou e deu um beijo nela, aí ela...
Levantou assim, já pegou o menino, já vai fazer tudo, né? Aí às vezes não, o marido, a mulher tá lá, tá estressada, e ele fala, nossa, você tá gorda, hein? Enche, nossa, que cabelo, que roupa. Aí a mulher só vai, ela já tá com a bola baixa, você acaba de furar logo. Agora, quando o marido, ele sabe semear, ele levanta a esposa, né? Ele levanta, a esposa levanta o marido, tá cheio de preocupação, cheio de problema, a esposa levanta ele. Enche a bola dele, nossa, você tá bonito, né? E o cara não tá essa coisa toda, mas nossa, você é o cara, hein? Porque o homem precisa disso, gente. O que o homem perdeu na queda foi a glória. Todo homem trabalha para receber glória. Ele quer uma palavra motivacional. Aí chega em casa a esposa, nossa, você é o cara. Aí tem mulher que faz o oposto, né? Nossa, você não sabe fazer nada em casa, né? Não sabe fazer nada. Que o marido da vizinha, aí pronto, acabou de derrubar o cara, né? E tem marido que faz as coisas. E igual com o filho. Competição de escola. Aí o pai e a mãe, para dar o motivacional, ainda derruba. Né? Meu pai tinha um negócio assim também. Meu pai gostava de um motivacional diferente. Né? A gente ia fazer prova, fazer a UFES. Aí, primeira etapa, pai, você não vai passar, não. Era o motivacional dele, tipo assim, vai lá, vai, estuda mais. Aí passava a primeira fase, ele, mas a segunda você não passa. Mas tem que ser o oposto. Você vai conseguir. Você é o campeão. Você é o melhor. Você. A casa onde Jesus está, todos ficam de pé. Não importa se você chegou todo arrebentado, mas o seu marido vai te levantar. A sua esposa vai te levantar. Os seus pais vão te levantar. Os seus filhos vão te levantar. Queridos, quanto mais intensa for a presença de Jesus, mais perdoador eu vou me tornar. Onde Jesus está, reina a graça de Deus. A casa onde Jesus está, ela se torna um lugar de cura. Como eu falei, nós vivemos numa sociedade hoje doente. É uma sociedade hoje que o que mais se abre é farmácia. Farmácia não faz propaganda. Não faz propaganda, farmácia não faz promoção. E eles fazem questão de abrir uma Drogazil aqui, uma Pacheco aqui, uma Pague Menos aqui, tudo ali, o triângulo ali, ó. E aí estão abrindo, chegou uma tal de Indiana, parece que vai vir outra aí, e é uma do lado da outra. Aí você chega lá, sempre tem gente comprando. Aí você pergunta o que mais se vende? Psicotrópicos. Remédio para dormir, remédio para levantar. Uma geração doente, uma sociedade doente. Nunca se consumiu tanto ansiolítico como nós consumimos. Dificuldade de dormir, porque falta pessoas para nos curar. Uma casa onde Jesus está se torna um lugar de cura. A graça tem poder curador. A graça tem poder de cura. A graça é dar ao outro que ele não merece. Seu marido não merece, mas dá para ele perdão, dá amor. Às vezes ele não está merecendo, mas aí a esposa vai, faz aquele cafuné gostoso e tal. Os casados estão entendendo tudo que eu estou falando. A mulher não está cansada, nunca está cansada. Aleluia, Jesus, amém. O perdão, ele liberta a alma, ele sara o corpo. Liberta a alma e sara o corpo. Tudo que o homem fizer na tentativa de edificar a família, mas se ele excluir o Senhor, vai ser provisório e temporário. Agora, quando Jesus, a Bíblia diz, né, quando o Senhor edifica a casa, é definitivo. Nada pode destruir essa casa. E queridos, a nossa casa é um lugar dos sonhos, de alimentar esperanças reais. Aquele homem, ele chegou paralítico e ele saiu carregando a cama. A nossa casa é lugar de restaurações, projetos, empresários. Um dia eu estava conversando com um empresário e o cara é um grande empresário e eu conversando com ele, eu falei, rapaz, você é um cara extremamente inteligente. Você bota a mão, a coisa dá certo. Aí o filho dele falou assim, pastor, você não sabe de nada. Tem mais de 1000 tentativas que fracassou. Te mostra lá um galpão que só tem coisa que deu errado. Mas sempre tinha gente para levantar ele. Vai que vai dar certo. Continua que vai dar certo. É um lugar de restaurações. É onde os empresários surgirão.
Esse tempo atrás, eu viajei com um homem que ele mexe com morango, e é um dos maiores do Brasil nessa área. Ele tem projeto no sertão também. E ele estava explicando para mim o que ele faz com as filhas dele. Tem 2 filhas. Ele falou, pastor, minhas filhas são o seguinte, elas já são empreendedoras. Uma tem 6 e a outra tem 8 anos. E elas estão empreendendo. Aí esses dias eu liberei um capital para eles, assim, liberei R$200. Eu falei assim, eu quero que vocês multipliquem isso aqui. Aí ele que as meninas foram lá e compraram semente de alface. Plantaram aquele monte de alface na roça, né? Aí diz ele que aí começou a vender a R$40 o pé de alface para sogra, para avó. Aí ele falou, que empreendedorismo é esse? Ele falou assim, mas eu estou incentivando elas a serem pessoas melhores e prósperas. O pai tem o poder de fazer isso. É o pai que constrói. É a família que constrói. E queridos, a sua família, se Jesus estiver nela, vai ser uma bênção. Quando Jesus está em casa, os milagres acontecem. Vamos orar? Eu queria que você ficasse de pé. E talvez a sua família, você ainda não tem uma família, você quer ter a sua família. Quer casar, está solteira, está solteiro. E eu quero te convidar a vir aqui à frente. Talvez a sua família não está bem. Seu marido, sua esposa, talvez os seus filhos estão fora. Talvez você precisa de um milagre na sua casa. E eu quero te convidar a vir aqui à frente para a gente orar junto, nesse momento, pela sua família. Esse é o momento da gente orar pelas nossas casas, pela nossa família.